Olá pessoal, eu sou o acadêmico Silvan, Polo de Itamaraju, e na elaboração desta videoaula eu irei falar sobre funções trigonométricas. Assunto do ensino médio. A palavra trigonometria é formada por três radicais gregos. O tri, três, gono, ângulos, e metron, medidas, significando assim as medidas dos ângulos. Inicialmente considerada como uma extensão da geometria, a trigonometria já era estudada pelos babilônios, que a utilizavam para resolver problemas práticos de astronomia, de navegação e de agromessuras. Aliás, foram os babilônicos, os astrônomos, com o grego Hiparco, em 190 a.C., a 125 a.C., considerado o pai da astronomia e da trigonometria, que estabeleceu as primeiras relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. No século VIII, com o apoio de trabalhos índios matemáticos árabes, contribuíram notavelmente para o avanço da trigonometria. Este avanço continuou após a construção da primeira tábua trigonométrica por um matemático alemão, nascido em Baviera, chamado Purbach. Porém, o primeiro trabalho matemático sobre a trigonometria foi o trabalho dos triângulos, escrito pelo matemático alemão Johann Miller, também chamado Regiomontanus. Sabe-se que Regiomontanus foi discípulo de Purbach. Atualmente, a trigonometria não se limita apenas a estudar triângulos. Sua aplicação se estende a outros campos da matemática, como a análise, a eletricidade, a mecânica, a acústica, a música, a topologia, a engenharia civil e vários outros. Vamos falar agora das funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas são as funções relacionadas aos triângulos retângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Que são elas o seno, o cosseno e a tangente. As funções trigonométricas estão baseadas nas razões existentes entre dois lados do triângulo em função de um ângulo. Elas são formadas por dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente, e a hipotenusa. O seno. Para encontrar o seno, nós dividimos o cateto oposto pela hipotenusa. Lê-se cateto oposto sobre hipotenusa. No cosseno, nós temos o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Que lemos cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que podemos ler cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos agora à função do seno. Chamamos de função seno a função f de x igual a seno de x. O domínio dessa função é R e a imagem é IM menos 1 e 1, visto que na circunferência trigonométrica o raio é unitário e pela definição do seno menos 1 e do seno de x 1, ou seja, o domínio de f de x é igual a seno de x de seno de x igual a R,
E a imagem de f de x é igual a seno de x, que é a imagem de seno de x, menos 1 a 1. Vamos agora para o que? O sinal da função. Como seno x é a ordenada do ponto extremidade do arco 1, f de x é igual a seno de x é positiva no primeiro e segundo quadrante, que é a ordenada positiva. Já o f de x igual a seno de x é negativa no terceiro e no quarto quadrante da ordenada negativa. Observe que esse gráfico é razoável, pois quando x pertence a 0,π sobre 2, no primeiro quadrante, o valor de seno de x cresce de 0 a 1. Já no segundo quadrante, o valor de seno decresce de 1 a 0. No terceiro quadrante, o valor de seno de x decresce de 0 a menos 1. No quarto quadrante, o valor de seno de x cresce de menos 1 a 0. Vamos agora para a função do cosseno. Chamamos de função cosseno a função f de x igual a cosseno de x. O domínio dessa função é R e a imagem é M, menos 1 e 1, visto que na circunferência trigonométrica o raio é unitário e pela definição do seno de menos 1, cosseno de x, ou seja, o domínio de f de x é igual ao cosseno de x com domínio cosseno de x igual a R. A imagem de f de x é igual ao cosseno de x, que é a imagem cosseno de x, que é igual a 1, menos 1 e 1. O sinal da função. Como o cosseno de x é a abscissa do ponto extremidade do arco, f de x é igual ao cosseno de x é positiva no primeiro e no quarto quadrante da abscissa positiva. O f de x, o cosseno de x é negativa no segundo e no terceiro quadrante da abscissa negativa. Partindo para o outro slide, observe que esse gráfico é razoável, pois quando no primeiro quadrante o valor do cosseno de x decresce de 1 a 0. No segundo quadrante, o valor do cosseno x decresce de 0 a menos 1. No terceiro quadrante, o valor do cosseno de x cresce de menos 1 a 0. Já no quarto quadrante, o valor do cosseno de x cresce de 0 a 1. Vamos para o outro slide. A função trigonométrica. Chamamos de função tangente a função f de x tangente de x. O domínio da função de x é igual ao domínio dessa função. São todos os números reais, exceto os que zeram o cosseno, pois não existe cosseno de zero. A imagem de f de x é igual a tangente de x. A imagem da tangente de x é igual a R. Pronto, vamos agora para o próximo slide. Na função, vamos ao sinal da função. Como tangente de x é
é ordenada do ponto T, interseção da reta que passa pelo centro de uma circunferência trigonométrica, e o ponto extremidade do arco com o eixo das, das tangentes, então f de x é igual a tangente de x, é positiva no primeiro e terceiro quadrante, produto da ordenada pela abscissa positiva. O f de x igual a tangente de x é negativa no segundo e quarto quadrante, que é um produto da ordenada pela abscissa negativa. Vamos agora para a função secante. Falando um pouco sobre a função secante. Denomina-se função secante a função f de x igual a 1 cosseno de x, dividir cosseno de x. Sinal da função. Como a função secante é a inversa da função cosseno, então os sinais da função secante são os mesmos da função cosseno. A definição: secante de x é igual a 1 dividido pelo cosseno de x. Logo, o domínio da função secante é x pertence aos números reais. Tá ok, cosseno de x é diferente de zero, não pode ser zero. Vamos, definindo a secante de um ângulo. A secante de um ângulo é a razão entre a hipotenusa e o cateto adjacente, e esse ângulo. Assim, a relação secante depende do ângulo considerado. Veja, temos aqui o cateto, temos embaixo o cateto, o outro cateto, e na parte superior nós temos a hipotenusa. Sinal da secante. Quando o ângulo é do primeiro ou do quarto quadrante, seu sinal é positivo. Quando o segundo ou terceiro sinal, quando do segundo ou do terceiro, seu sinal é negativo. Podemos ver aqui na figura. Função cossecante. Por definição, cossecante é a relação do inverso do seno. Assim, o cossecante de x é igual a 1 dividido pelo seno de x. Dado um número real x, está o que? X κ, né? Considerando a reta S tangente ao círculo trigonométrico no ponto P, que intercepta o eixo do seno no ponto C, definimos por cossecante o módulo do segmento que vai do centro da circunferência trigonométrica até o ponto C. Logo, o domínio da função cossecante é x pertence aos números reais, tal que o seno de x é diferente de zero. Ou igual também a x igual a x pertence aos números reais, tal que x é diferente de k π e k é diferente de z. Vamos para o sinal da cossecante. Vamos falar um pouco sobre o sinal da cossecante. Quando o ângulo é do primeiro ou do segundo quadrante, seu sinal é positivo. Quando do terceiro ou do quarto, seu sinal é negativo. Vamos falar um pouco vamos falar da cotangente. Por definição, temos que cotangente é a relação do inverso da tangente. Assim, a cotangente de zero é igual a 1 dividido pela tangente de zero. E o cotangente de zero é igual a o cosseno de zero
dividido pelo seno de zero. Dado o número real x, tal que x, k vezes π, considerando a reta D tangente ao círculo trigonométrico no ponto B, seja D o ponto de interseção da reta D com o segmento OP, definimos por contagem o módulo do segmento que vai do ponto B até o ponto D. No sinal da cotangente. Quando o ângulo é do primeiro ou do terceiro quadrante, seu sinal é positivo. Quando do segundo ou do quarto, seu sinal é negativo. É verdade, aqui mostra aqui. Vamos mostrar aqui um exercício. Exercício da UFPI. Um avião decola, percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer mil metros, a altura atingida pelo avião em metros será, Interpretando a situação descrita no problema, temos a seguinte imagem, Temos aqui esse triângulo retângulo, uma imagem que ilustra a situação em que a altura atingida pelo avião é dada por x. Então, utilizando a fórmula para o cálculo do seno, nós temos que seno de 30 graus é igual a x dividido por 1000. Multiplicando o cruzado, nós temos meio. Aliás, aqui nós pegamos aqui os 30 graus, seno de 30, que é meio, igual a x dividido por 1000. Multiplicamos cruzado, que vai dar 2x igual a 1000. Logo, x é igual a 1000 dividido por 2, x será igual a 500 metros. Portanto, o avião atingiu 500 metros de altura. Vamos a outra situação, outro problema. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede, sabendo-se que ela forma com o solo um ângulo alfa e que o cosseno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 3. A distância de seu ponto de apoio no solo até a parede em metros será, Podemos ilustrar a situação descrita pelo enunciado no problema com a seguinte figura. Eu fiz esse triângulo aqui, triângulo retângulo, e utilizando a fórmula para o cálculo do seno, temos que o cosseno de A é igual a raiz de 5 sobre 3. O cosseno de A será igual a x sobre 6. E aqui nós podemos colocar que o cosseno de A, raiz de 5 sobre 3, será igual a x sobre 6. Multiplicando o cruzado, nós temos que 3x será igual a 6 vezes raiz de 5. E aí fazemos um cálculo e vamos dividir, o 3 vai multiplicando o x, vamos passar o 3 para lá dividindo 6 vezes raiz de 5. Simplificando, nós temos que x é igual a 2 raiz de 5. Então, logo a distância do ponto de apoio até a parede será aproximadamente de 2 raiz de 5 metros. Vamos a um outro probleminha aqui, da UF de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ao aproximar-se de uma ilha, o capitão de um navio avistou uma montanha e decidiu medir a sua altura. Ele mediu um ângulo de 30 graus na direção do seu cume.
Depois de navegar mais 2 quilômetros em direção à montanha, repetiu o procedimento, medindo um novo ângulo de 45 graus. Então, usando raiz de 3 igual a 1,73, qual o valor mais